Olá, meu nome é Natália e apresento o trabalho intitulado Seção aguda de vibração de corpo inteiro não modificou a temperatura do casco e da carúncula de cavalos após exercício intenso. A vibração de corpo inteiro por meio da utilização de plataforma vibratória é considerada uma técnica relativamente recente, não farmacológica e não invasiva. Portanto, é uma metodologia alternativa que pode servir como um adjuvante na ativação neuromuscular. A termografia infravermelha é uma modalidade também não invasiva que é capaz de detectar o calor emitido pela superfície do corpo como radiação infravermelha. Portanto, ela detecta mudanças no fluxo sanguíneo de diversas regiões do corpo e pode ser utilizado para avaliação de equinos atletas em suas mais diversas modalidades, bem como para avaliar o bem-estar desses animais. Objetivou-se investigar as respostas da temperatura das carúnculas direita e esquerda, dos cascos dos membros torácicos direito e esquerdo de cavalos durante a recuperação após exercício intenso, utilizando vibração de corpo inteiro. A nossa hipótese é de que a vibração de corpo inteiro pode acelerar a recuperação da temperatura de superfície. Foram utilizados 8 cavalos, machos e fêmeas, que foram distribuídos em 3 grupos num delineamento experimental do tipo crossover. Primeiramente, todos os animais passaram pelo teste de esforço incremental, com o qual foi possível encontrar a velocidade correspondente ao limiar de lactato, que foi utilizada para a prescrição da carga externa da sessão de exercício intenso. Essa sessão de exercício intenso consistiu em 10 minutos, sendo que os 5 primeiros minutos foram de aquecimento. Os animais primeiramente caminharam a uma velocidade de 1,5 metros por segundo sem inclinação da esteira, posteriormente 3,5 metros por segundo com 5% de inclinação, e depois ainda com 5% de inclinação, 2 minutos na velocidade do limiar de lactato que eu citei anteriormente. Portanto, essas velocidades foram individuais. Ainda com a individualização da velocidade, nós tivemos os 5 minutos finais da sessão de exercício intenso, que consistiu então em 2 minutos a 110% da velocidade do limiar de lactato e 3 minutos a 130% da velocidade do limiar de lactato, como pode ser observado no vídeo, no qual o animal está correndo a uma velocidade de 9,1 metro por segundo, que é correspondente então a 130% da velocidade do limiar de lactato para esse animal. Terminada a fase de exercício intenso, passamos para a fase de recuperação. No período de recuperação, nós tivemos então o grupo PVN, no qual os animais permaneceram na plataforma desligada por 10 minutos. O washout foi de 6 dias. Tivemos também o grupo controle, no qual os animais permaneceram na esteira a passo por 10 minutos. A velocidade foi individual para cada animal. E nós tivemos o grupo plataforma vibratória, que utilizou, então, como forma de desaquecimento, de recuperação, o protocolo sugerido pelo fabricante da TheraPlate, que foi a plataforma que nós utilizamos, e o protocolo consistiu, então, de 5 fases, de 2 minutos cada fase, em cada uma das frequências, que foram frequências decrescentes, saindo de 76 até 32 Hz, durante 10 minutos também. As imagens termográficas dos cascos foram coletadas, então, antes da sessão de exercício intenso e após o período de recuperação, bem como as imagens das carúnculas oculares, que também foram avaliadas antes da sessão de exercício intenso e após o período de recuperação. Aplicou-se o teste de ANOVA de 2 vias para medidas repetidas, com nível de significância de 5%. Então, como resultado, nós temos que
embora a temperatura infravermelha da carúncula já tenha sido usada como indicador fisiológico de estresse em cavalos durante o exercício e que a temperatura do casco possa ser utilizada para estudar a intensidade do exercício, ela varia de acordo com a intensidade do exercício. No nosso caso, no nosso estudo, todas as variáveis não foram alteradas com o protocolo utilizado. Dentro da literatura humana, existe um estudo no qual a temperatura dos membros inferiores diminuiu após 15 minutos com sessão de vibração de corpo inteiro em diferentes frequências. Porém, nós temos um problema que na literatura relacionada a cavalos, nenhum estudo avaliou a temperatura do casco e da carúncula ocular utilizando vibração de corpo inteiro como forma de recuperação após exercício. Portanto, o nosso protocolo não alterou nenhuma das variáveis, não alterou a temperatura dos cascos, nem a temperatura das carúnculas oculares, e nós sugerimos que novos estudos são necessários, a fim de verificar, então, estudar outras frequências, outras durações da sessão de vibração de corpo inteiro, o uso crônico talvez também seja como forma de sugestão, e um N maior, né? Eu gostaria de agradecer a FCA Unesp Jaboticabal, a Ulafec, a CAPES, a FAPESP e toda a equipe do SINCAV. Muito obrigada.